E esse vídeo é para trazer um GPT que ajuda você a estudar para concurso público. Fala pessoal, beleza? Olha só, antes de começar o vídeo, eu vim agradecer aqui todo mundo que tem assistido, a todo mundo que tem comentado nos vídeos, tá? Eu vou começar o vídeo mostrando essa página aqui, a minha página no YouTube, meu canal no YouTube. E ultimamente eu tenho percebido que eu fiquei assim 2 meses, né? Faz 2 meses desde a minha última postagem. E eu percebi que os vídeos sobre GPT têm tido muito mais engajamento e muito mais visualização do que os vídeos sobre Midjourney. Então eu vou focar mais em GPT do que Midjourney, tá bom? Vou trazer mais vídeos sobre GPT. E aproveitando que eu já estou aqui na página do canal, eu já vou falar sobre o que é esse vídeo, tá bom? Aqui nesse vídeo sobre criar GPT, eu recebi um comentário, tá? Eu vou até descer aqui. Foram muitos comentários, mas teve um especial que foi aqui, ó, do Urbanito. Amigo, sua aula foi muito didática. Peguei alguns exemplos do seu prompt para estudar para concurso público. Se tiver algo nesse sentido, faz um vídeo. No meu caso, eu subi alguns materiais, conforme explicou no vídeo, pedindo para simular uma plataforma de questões, mas sinto falta que ainda falta algo. Valeu. Então, beleza, eu respondi aqui ele, né? Falei que ia tentar produzir. E esse vídeo é para trazer um GPT que ajuda você a estudar para concurso público. Beleza? Então, eu criei um GPT que ajuda, passei as últimas 5 semanas construindo esse GPT. Então, eu vou mostrar ele aqui na prática como eu construí e como um GPT pode te ajudar a estudar para concurso público e evitando todos os erros que eu passei nesse processo de construção. E acredito que esse sentimento aqui, onde ele falou que sinto que falta algo, a gente vai falar sobre isso. E eu acredito que vai dar certo, beleza? Para todos vocês. Existem algumas restrições ainda no GPT que eu acredito que daqui a um tempo não vai ter mais esse tipo de restrição, beleza? Mas vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu pensei em qual seria um concurso mais famoso ali, o que tem mais gente falando e o que poderia ser criado para ajudar o máximo de pessoas possível. Então eu escolhi o Enem, né, para poder fazer esse GPT que ajuda as pessoas a estudarem para o concurso, que vai ser o Enem. E como era muito material, eu decidi criar tudo isso aqui no Notion, tá? É bastante coisa. E eu vou começar a explicar como é que eu fiz todo esse processo, como é que eu fiz toda essa construção para ajudar na construção do GPT de vocês, beleza? Então vamos lá. Estudar para Enem, né? Estudar para concursos do Enem. E aí eu comecei pensando em quais eram as funções essenciais. O que é que um GPT precisa ter para ajudar uma pessoa a estudar para o concurso, né? Estudar para o Enem. Então vamos lá. As funções. Resolução de questões. Tá? Eu não vou ler todos os tópicos na íntegra. Mas primeiro, ele precisa resolver questões. Né? E não só resolver, ele precisa me explicar as questões. Então ele precisa entender, o GPT precisa entender aquele universo. Se o Enem ele me pede português, história, matemática, eu sei que tem outros. Então eu preciso fazer com que o GPT entenda português, história e matemática, tá? Então aqui tem todas as matérias, tá? E aqui ele precisa ser capaz de resolver as questões e explicar os passos e conceitos envolvidos nas respostas. Tá? Ou seja, ele não tem que só aprender, ele tem que aprender e aprender a me explicar, beleza? Revisão de conteúdo, isso aqui é óbvio que tem que ter uma revisão de conteúdo. Criar simulados personalizados. E por que simulados personalizados? Tá? Ele precisa ter ali algum tipo de aprendizado e ele precisa te ajudar a evoluir para ficar no nível ali de uma prova de Enem. Tá?
Dicas de estudo e estratégia de prova. Aqui ele vai dar dicas de onde estudar. E nos simulados que eu fiz, nos testes que eu fiz, ele parou de oferecer estudos fora do GPT. Por quê? Na forma que eu ia subindo a base de conhecimento, melhorando a base de conhecimento dele, ele começou a adquirir conhecimento suficiente para ter todo aquele conhecimento dentro da base de conhecimento dele. Então ele parou de sugerir páginas fora do GPT, como criar links de estudos para um site tal. Então, essa matéria que tem no site tal já tem dentro do GPT, beleza? Resposta e dúvidas e acompanhamento de progresso, beleza? Essas são as funções essenciais que eu imagino que um GPT que te ajuda a estudar para concurso tem que ter, tá? Vamos lá. E aí o roteiro de construção desse GPT. Qual foi o roteiro que eu criei? E aqui o roteiro eu já vou passar logo direto, porque eu vou oferecer esse material aqui para você ler, tá? Ele completo. Mas coletar dados. Primeiro, eu preciso compilar um dataset. Isso aqui é óbvio. Eu preciso criar uma base de conhecimento para ele aprender aquilo que ele vai me ensinar. Preparar dados. Isso aqui é muito importante, porque eu vou mostrar como é que eu fiz o dataset. E se você não organiza a sua base de conhecimento, o seu GPT vai alucinar com toda a certeza do planeta. Tá bom? Então, você precisa limpar e organizar os dados para garantir que estão em formatos utilizáveis para o treinamento. Tá? E eu vou mostrar já já como é que eu fiz isso. O desenvolvimento de modelo, tá? Treinamento de modelo. Opa, mudei uma ordem aqui. Implementação implementação de funcionalidades básicas, tá? Aqui eu também vou colocar isso no prompt, que eu vou mostrar já já. Teste de validação. Praticamente, as últimas 5 semanas tem sido só de teste de validação. E nas últimas 5 semanas ele passou de ali 1 em cada 8 testes ele alucinava. Eu consegui ir diminuindo isso para 1 em 10, 1 em 15, 1 em 20, até que chega um momento em que ele não alucina mais e ele não traz mais respostas erradas e ele consegue puxar exatamente as informações de cada prova e ele te fala de qual prova ele trouxe aquela questão. Se você quiser ir revisar, você consegue ir lá naquela prova do Enem e verificar aquela questão e verificar no gabarito por conta própria. Então a gente não precisa mais confiar no GPT. Se ele fala que uma resposta é tal, você sabe aonde você vai buscar aquela resposta. Tá? Isso aqui é muito importante. Ter algum tipo de validação. Lançamento e manutenção. Tá? Lançar modelo de forma acessível para estudante, tal. Aqui é mais sobre como é que eu consigo fazer isso, alcançar o máximo de pessoas e gerar acessibilidade para isso. E aí eu fico um pouco limitado com a acessibilidade do próprio ChatGPT. Beleza? Então essa questão aqui eu não vou aprofundar. Fechado o roteiro e as funções, aí a gente entra nas questões principais. Realizar simulado, criar uma forma de subir prova e gabarito, criar uma forma do GPT me explicar as questões do simulado, criar uma forma de validar essas respostas. Como estudar, aí tem todo o processinho aqui que eu fui construindo para poder montar, para poder criar um terreno, né, para poder entender o que eu precisava fazer e o que eu tinha que buscar. Tá? Comportamento. O GPT deve se comportar como um professor e explicar de maneira didática todas as dúvidas relacionadas às questões das provas ou simulados. Tá? Base de conhecimento. Como construir um dataset claro? E aqui era uma dúvida que eu tinha por causa da questão do roteiro, né? Como é que eu pego aquele 1 bilhão de arquivos que tem para cada ano e construo um dataset claro, né? Tratamento de certeza, isso aqui é muito importante. Então é aquele prompt que eu já dei há muito tempo atrás. Tá em um vídeo, lá nos primeiros vídeos que eu fiz sobre GPT, que é o tratamento de certeza. Se você estiver incerto de alguma resposta, deve reconhecer essa incerteza e, quando possível, orientá-lo a buscar esclarecimento em livros didáticos, com professores e outras fontes confiáveis. Beleza? E aqui a gente tem, por último, deixa eu excluir isso aqui, a instrução de segurança.
tá? Que aqui é para evitar que alguém vá lá e dê o Ctrl+C, Ctrl+V no meu GPT. E talvez essa instrução de segurança nem seja necessária porque o grande segredo aqui está na base de conhecimento, beleza? Bom, e aí aonde eu fui buscar informações para construir essa base de conhecimento? Primeiro, eu vim nesse site aqui do INEP, tá? E descobri que aqui eles oferecem todas as provas e todos os gabaritos. Então tem 2023, e aí redação, o tema da redação, prova gabarito, e aqui vai até... Só que eles separam em caderno azul, tá? Caderno amarelo, caderno branco, e aqui dia 1, caderno azul, dia 1, caderno amarelo, dia 1, caderno branco, dia 1, caderno rosa. E eu percebi que se eu fizesse um dataset com todos esses arquivos aqui, eu ia me matar para fazer um ano. Então o que foi que eu escolhi? Só caderno azul entra no simulado. Então eu venho aqui, ó, prova 1, baixo a prova 1 do caderno azul. Prova gabarito, caderno azul. Depois eu vinha aqui, dia 2, perdão. Aqui, ó, dia 2, caderno azul. Baixava a prova e o gabarito. E aí vinha a reaplicação, tá? Que a reaplicação muda, né, as questões, eu acredito. E aí, eu já vou falar o seguinte. Antes de alguém me criticar no YouTube, já faz mais de 14 anos que eu fiz o Enem. Então eu não lembro mais como que era, não lembro da estrutura. Então boa parte das coisas que eu vou falar aqui são especulação, porque eu não conheço mais a estrutura da prova e não conheço mais o fluxo de aplicação de prova. Na minha época era bem mais tranquilo, né? Agora eu vejo que tem um monte de regra, um monte de provas e tal. E aqui, se a gente voltar para o segundo dia, cadê? Segundo dia, azul, tá aqui. Aí eu baixo a prova e o gabarito. E depois, reaplicação... Não, aqui acabou. Reaplicação, prova e gabarito. Beleza? Acho que era só isso. Bom, fechei essa parte aqui. Eu baixava todos os arquivos. E eu vou baixar um ano. Eu vou montar um ano para você ver como é que eu fiz na prática, tá? Tenho que voltar para cá, para o Notion. Beleza. Eu montei a prova gabarito e eu baixei o edital daquele ano, tá? Que também é aqui no site do INEP, Enem, e aqui tem o edital, tá? Então, 2024 editais, 2023 os editais, tá? Voltar para cá. Redação. Aqui é onde eu peguei modelos, né? Guia do estudante. E aqui eu consegui baixar provas de estudante que tiraram nota 100 no Enem, tá bom? E aqui o portal do MEC, deixa eu ver. Não, tá aqui ainda. E aqui também tem outras redações, tá? De pessoas que tiraram nota 1000, né? Tiraram nota máxima no Enem. Tanto esse quanto o link anterior. Então eu consigo ensinar para o GPT o que é uma redação nota 1000. E aqui nesses últimos dois links eu consegui pegar aonde a pessoa baixa as apostilas para estudar para o Enem. Então aqui é gratuito, tá? E aqui ele dá as matérias. Mas aqui você entra e você vai para o link do Drive, onde você baixa apostilas para o Enem. Aqui é gratuito, tá? Então não tem problema com direito autoral. E nesse outro link também tem outras apostilas para o Enem 2024. Beleza? Então ele já está até separadinho aqui, ó. Inclusive a redação. As matérias. E é um material bem grande, tá? É muito material aqui dentro dessas apostilas. Então a gente vai ter muito material bom para poder treinar o nosso GPT. Bom, e aí o que foi que eu pensei? A construção do GPT, ele tem que ser uma coisa linear. Não tem como eu treinar um GPT para aplicar simulado de questão de múltipla escolha e simulado de redação. Então eu preciso separar. Eu vou fazer dois GPTs. Um só para simulado de questão de múltipla escolha e um só para simular redação.
beleza? Porque aí eu evito com que o GPT alucine e comece a colocar redação no meio de questão de múltipla escolha ou confunda alguma resposta com outra. Então, é melhor evitar confusão. E aí vem a estrutura de dataset, que é aquilo que eu falei. Como é que eu monto uma base de dados que faça com que o GPT entenda quais são os arquivos que eu baixei. E aqui, ó, é que é o segredo. Quando eu baixo aquele monte de arquivo que eu mostrei lá na página do INEP, eu acho que era o INEP, né? Então eu pego todos aqueles arquivos em PDF que eu baixei e compilo eles em um só, para aquele arquivo compilado virar um arquivo com todos os arquivos, né? Com o edital, a prova e o gabarito de todos os modelos que eu baixei. Tá bom? E aqui tá mais um exemplo. Edital, caderno 1, azul, aplicação regular. E aí esse caderno eu renomeio como Enem 2023, prova 1. Caderno 1, gabarito, ele vira gabarito Enem 2023, prova 1. E aí eu vou seguindo essa ordem, eu vou renomeando, baixando e renomeando, para ficar nessa estrutura, e aí depois eu compilo esses arquivos para ele virar um PDF só. Porque eu não vou subir um monte de PDF, até porque eu quero ter anos anteriores do Enem para enriquecer o meu dataset, né? Enriquecer a minha base de conhecimento ali dentro do GPT, tá bom? Então fechar aqui, e aí para a gente seguir para o GPT mesmo, para o chat GPT, aqui tem os builders, né? Que foi os prompts que eu fui utilizando para ir construindo e melhorando. Então eu fui salvando, cada vez que eu mudava, eu salvava. Eu não salvei todos porque eu fui fazendo um teste atrás do outro, então eu fui pegando ali quando eu sentia que realmente fez uma diferença positiva, tá? Então eu quero criar um GPT que me ajude a estudar para o Enem, vou criar uma base de conhecimento que contém o edital, prova e gabarito. Aqui eu usei aquele suporte de construção, tá? Se você não viu ainda como é que constrói o GPT, vai lá no vídeo, eu vou deixar um card aqui. Tem um vídeo onde eu mostro a construção de GPT, então eu estou presumindo que você já sabe o básico daquele vídeo para você acompanhar isso, tá bom? Se você não sabe, volta lá naquele vídeo que eu explico passo a passo. Bom, e aí com a base de conhecimento, preciso criar simulados de forma a validar respostas, testes desses simulados. Também quero que quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão, você vai me ajudar como um professor, tá? E aí eu fui melhorando esse GPT, fui separando, até que eu cheguei nesse aqui, ó, tá? Ele tem alguns pontos que eu notei que é o seguinte. Os simulados, eles precisam ter, no máximo, 8 perguntas. Porque senão, ele cria aquela questão de... Ele vai criando muito texto, termina a página e ele pergunta se você quer continuar gerando. Então, se você cria um simulado ali no Enem completo que passa de 100 questões, então ele vai ficar eternamente criando um monte de pergunta até você terminar de criar tudo, e aí você tem que responder todo o simulado para depois ele fazer a correção. Então é muito mais simples fazer simulados pequenos de 8 questões. E aqui é uma das limitações que eu comentei lá no início do vídeo, que é o que o GPT tem, tá bom? Então, 8 perguntas de múltipla escolha. Tá, e aguarde minhas respostas de todas as questões de simulado, então informe uma nota de 0 a 100 na quantidade de respostas, e aí vai. Eu estou pulando essas etapas, porque como eu falei, eu vou disponibilizar esse material para você poder ler, tá bom? Com calma, com toda a tranquilidade do planeta. Senão a gente vai passar muito tempo aqui só, eu acho que já foi 20 minutos só aqui. Na edição vai ficar menor, mas só aqui já foi 20 minutos na explicação do GPT. Agora sim a gente vai lá pro nosso chat GPT. Bom, aqui pessoal, o que foi que eu fiz? Eu vou pegar primeiro o de 2023, que foi o primeiro teste que eu fiz, tá? O primeiro simuladinho ali que eu fiz. E vocês vão ver o seguinte. Aqui tem toda a construção, tá? E o que que eu fiz? Eu baixei... Cadê? Gabarito, prova... Aqui, ó. Aqui tem o edital, tá? E eu fui renomeando porque
O GPT precisa entender o nome do arquivo para ele saber qual é a ordem de onde que ele vai puxar as coisas. Então, edital, Enem 2023, aí ele vai fazer prova 1, gabarito. Não sei se vai dar para puxar aqui, mas tem o gabarito prova 1, aí depois tem a prova 2. Tem o gabarito prova 2, prova 3, gabarito prova 3 e aí vem a prova 4, tá? E aqui ele alucinou um pouco porque não tem uma ordem, tá jogado aqui. Ele não consegue classificar uma ordem, mas funcionou. Se eu vim aqui e criar um simulado pro Enem 2024, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer aqui pra gente, ó. Enem 2023, prova 1, questão 46. Isso aqui é muito importante, tá? Tá lá no prompt. Toda vez que ele trouxer uma questão, ele vai me informar o ano da prova, qual o número da prova e qual é a questão daquela prova. Então eu consigo puxar um histórico. E com esse histórico, eu consigo ir lá no gabarito e saber qual é a questão certa. Então eu consigo ter uma prova real daquilo, tá? Eu não preciso só confiar no ChatGPT. Então aqui ele criou, tá? Ele tá criando ainda. Ele criou 10 perguntas de língua. Agora ele vai fazer 10 questões de ciências. E aqui que eu falei, que o GPT, a prova, né, que ele vai passar pra gente, são 40 questões, vai ficar gigantesca. E não é uma prova gigante que a gente quer. A gente quer fazer simulado de 8 em 8 perguntas. E aqui, ó, continuar gerando. Então não quero que ele continue gerando. Eu quero que ele me mande uma mensagem para eu responder e aí ele avalia. E aí o que eu pensei? Ele pode fazer um simulado com 8 perguntas variadas, ou eu posso criar simulado só de português, só de ciências, só de matemática, beleza? E isso é totalmente possível, que eu vou mostrar mais tarde. Como eu disse, essa aqui foi a primeira versão, a primeirinha. Então, ela já estava rodando bem. E essa aqui foi a segunda, Enem 2024. Tá? Essa aqui já está finalizada, tá bonitinha. Aqui ele tem os objetivos, as ações, tá? Tá tudo certinho aqui. E o dataset dele tá perfeito. Por quê? Aqui eu tenho Enem 2023, edital, prova e gabarito. Esse arquivo aqui é aquele dataset que eu mostrei para vocês aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. 2023. Aí ele tem todos esses arquivos ali dentro, que eu já vou mostrar para você como é que cria, como é que eu fiz, tá? Aí ele tem edital, prova e gabarito. Aqui eu também tenho 2022, 2021, 2020. E esses outros arquivos são as apostilas que eu mostrei para vocês. Então tem apostila de química, biologia, línguas, código, ciência e por aí vai. Tudo tem aqui. Então todo o material que está disponibilizado naqueles sites para a gente poder aprender, eu subi aqui também para ele poder aprender. Perfeito? E aí, se eu vim aqui e criar um simulado para o Enem, vamos botar ele para funcionar, que eu já mostro como é que ele tá. Bom, e aí você pode ver, ó, aqui ele puxa 2022, matemática, questão 140. 2021, ciência, questão 45. 2020, língua, questão 100. 2023, ele vai misturando as provas com essa base de conhecimento que está aqui, tá? Questão 7 e 8. Por favor, responda as questões para que eu possa corrigir e avaliar seu desempenho. Então, eu vou chutar aqui, tá? Questão 1, vou colocar questão 2, B. 3, C. 4, E. Opa, não tem E, né? É só D. 5, C. 6, A. 7, C. 8, D. Beleza. Vou jogar aqui as respostas. Vamos corrigir. Resposta correta A, sua resposta A.
Tá, acertei as duas primeiras, errei essa aqui. Errei. Bom, acertei duas. Avaliação de desempenho, matemática, necessita reforçar, ele vai falar aqui, nota 25 de 100, recomendação de estudo. Beleza? Aqui ele fez uma correção das minhas provas. Então ele já ele já está fazendo as correções da maneira certinha, tá? Ele está analisando isso aqui com o gabarito da prova, tá? Mas não é só o gabarito da prova. E aí, se eu chegar aqui e pedir para ele me falar aqui, ó, questão 3. Me explique a questão 3. E aí ele vai fazer aquele comando que eu coloquei, né? Você agora tem que agir como um professor e me ensinar aquilo que está naquela questão. Então, questão 3, tal, poema, resposta correta D, dificuldade e obstáculo da vida, análise e explicação. Aqui ele vai me explicar a questão. Tema principal, interpretação das alternativas e a conclusão. Então, ele não só falou qual era a questão certa, ele me explicou a questão, me explicou o tema, interpretou as outras alternativas, então ele me diz o porquê as outras alternativas estão incorretas, tá? E trouxe uma conclusão aqui pra gente, tá bom? Então, por isso que eu pedi para ele se comportar como um professor, ele não vai falar só é a questão A, ou é a questão B, ou vai te dar uma explicação genérica. Ele vai agir como um professor e te explicar tintim por tintim, tá bom? E por último, para a gente finalizar o vídeo, eu vou mostrar como eu fiz o dataset do ano, tá bom? Então eu vou voltar aqui, fechar essas duas, voltar aqui. Vou vir aqui, ó, prova e gabarito, beleza? Eu fiz até 2020, então vou entrar aqui em 2019, tá? Venho em prova e gabarito. Prova 1, azul. E aí eu vou chegar aqui, ó, baixar esse arquivo. Deixa eu até ver como é que eu fiz lá nos outros. LGBT, Enem 2020. Então, vou salvar esse nome aqui. Vou salvar esse nome aqui. Pronto. Vou criar uma pasta 2019. E aqui eu vou colocar 2019. Beleza. Prova 1. O gabarito eu venho aqui também e salvo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Gabarito prova 1. Então aqui é 2019. E agora eu vou pegar todos os cadernos azuis e fazer a mesma coisa. Então, dia 1, dia 2, cinza, amarelo, azul. Tá aqui, prova e gabarito. Beleza? E agora eu vou salvar aqui. Prova 2. E aqui também vou salvar como gabarito 2. Nessa lógica, eu consigo fazer infinitas vezes, tá? Dia 2, reaplicação, caderno azul. E para o GPT é indiferente se é aplicação, reaplicação, tá? Prova 3. Prova 3. Beleza? E aí, segundo dia da reaplicação, prova azul. Tá aqui, prova e o gabarito. Beleza? Agora eu vou fechar aqui prova 4. E vou vir aqui. Gabarito 4. Fechou. Salvei todos. Agora eu fecho aqui. E baixo o edital de 2019. Então, prorrogação, eu acho que é esse aqui, né? Edital 2019 Enem. Homologação. Eu acho que é isso aqui, né?
Esse aqui é o edital só para divulgar a prorrogação. Então, esse aqui mesmo. Vou salvar como edital Enem 2019. Fechou. Feito isso, eu vou compilar PDF. Esse site aqui, ó, I Love PDF. Selecionar os arquivos. 2019, salvo tudo. Tá. Abrir. E aí, eu organizo. Isso é muito importante. Preciso organizar esse arquivo. Então, primeira coisa, o edital. Agora eu venho prova 1, gabarito prova 1, prova 2, gabarito prova 2, prova 3, prova 3, gabarito da prova 3 e a prova 4 e o gabarito da prova 4. Por que essa ordem é importante? Se eu não construir uma ordem lógica dentro de um arquivo, ele pode acabar confundindo isso aqui com isso aqui, né? Ou colocar, ou analisar o gabarito da prova 1, a prova 1 com o gabarito da prova 2, né? Se eu colocar isso aqui, por exemplo, ele, como os outros arquivos fechados foram gabarito prova, edital gabarito prova, né? Perdão, gente. Edital, prova e gabarito. Prova e gabarito. Prova e gabarito. Se eu coloco um gabarito na ordem errada, ele pode acabar entendendo na ordem errada. Então as coisas precisam de uma lógica. Precisam. É o que eu coloquei lá no arquivo do Notion, que ele precisa ter uma limpeza de arquivo. Tá bom? Uma ordem, claro. Então por isso que eu tenho aqui prova 1, prova 1. Prova 2, prova 2, prova 3, prova 3, prova 4, prova 4. Vou juntar tudo, baixar esse PDF. Aí ele salvou esse PDF aqui, ó. Eu vou cortar ele. Venho aqui em 2019, colo ele aqui. Vou pegar esse último aqui, ó. Que esse aqui é tudo compilado. Vou colar aqui e ele é o 2019. Ou seja, eu sei que dentro desse arquivo eu tenho o edital, prova e gabarito do ano de 2019. E aí sim eu posso vir no ChatGPT, carregar arquivo 2019 e subir o arquivo de 2019. Beleza? Esperar ele subir agora. Pronto, atualizado. Tá aqui bonitinho. Eu vou atualizar meu GPT. Clicar aqui em ver meu GPT. E aí o último teste, tá? É que eu posso fazer assim, ó. Crie um simulado apenas com questões de matemática. Faltou um acento ali, mas ele vai entender. Buscando na base de conhecimento. Aí, simulado Enem matemático. E aqui ele vai puxar só questões de matemática. Então a gente não precisa do simulado variado. Você pode fazer simulados apenas da matéria que você acha que você tem que estudar naquele momento. Vou esperar ele terminar. Vou responder pra gente fazer a última prova, tá? Então vou colocar aqui já um B, 2C, 3D, 4 E. Opa, não tem E. 5C, 6C, 7D e 8A.
Pronto, deixa eu ver se ele só colocou 8. Aí colocou só 8 questões. Chutei tudo. Bom, já vimos que eu sou ótimo em chutar a primeira questão. Beleza, eu tirei 37 nesse simulado. E aqui eu vou escolher uma questão aleatória. Deixa eu ver uma questão aqui que eu errei. Questão 8. Beleza, como é matemática, não vai ser incomum ele jogar tabela, jogar fórmula, tá? Aqui, ó, jogou fórmula. Então, ChatGPT já tá ótimo para poder fazer isso. E aqui ele vai dar todo o cálculo bonitinho. E deu a resposta final. Beleza. Terça-feira, 215 pães. Beleza? Então eu quis trazer uma questão de matemática porque matemática até pouco tempo era um tabu para o ChatGPT. Agora não é mais, tá bom? A gente já consegue realizar questões de matemática aqui dentro quando a gente tem uma base de conhecimento para ele aprender aquilo que a gente está pedindo. Certo? Bom, eu vou manter esse GPT atualizado. Eu vou ir melhorando ele com o tempo, tá bom? E assim que eu for melhorando esse GPT, eu vou subindo mais vídeos sobre ele. E agora eu vou gravar o vídeo sobre o GPT de redação, beleza? Então espero você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse GPT e todo o material utilizado na construção até o momento vai ficar disponível lá na descrição do vídeo, beleza? Um abraço, valeu, falou!